Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Beleza, estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista pra gente continuar aqui nosso vídeo, nosso primeiro vídeo desta quinta-feira pra você que tá ligado aí com a gente aqui no nosso canal, né? Vamos lá então, tem mais notícia, nosso bloco final aqui pra gente finalizar então esse nosso primeiro vídeo desta quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 2024. Falar do Corinthians, voltar a falar do Corinthians. O assunto ainda continua sendo dívida. A Justiça determina bloqueio de 38,8 milhões de reais do Corinthians por dívida com ex-patrocinadora. A Justiça de São Paulo determinou bloqueio de 38,8 milhões das contas do Corinthians em uma ação de cobrança movida pela PixBet, casa de apostas que patrocinou o clube até o início deste ano. A decisão em caráter de urgência foi proferida pela 43ª Vara Civil de São Paulo, ontem quarta-feira, e noticiada inicialmente pela Veja. Cabe recurso ao Corinthians. A PixBet cobra multa de 20 milhões de reais ao Corinthians, porque o contrato com a empresa previa exclusividade entre os patrocinadores do clube no segmento de apostas esportivas. A marca da empresa era estampada no ombro da camisa do Timão, mas foi retirada do uniforme após acordo com a VaideBet, anunciado em 7 de fevereiro. Além disso, a PixBet cobra a devolução de parte do valor pago em luvas ao clube pela assinatura do contrato. No fim de 2022, a empresa se comprometeu a pagar 30 milhões de reais ao Timão em duas parcelas, uma à vista e a outra em janeiro de 2023. O contrato tinha validade até 2025. Inicialmente, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, informou que a multa da PixBet seria paga pela VaideBet. Na semana passada, o GE mostrou que, na verdade, o responsável por arcar com esse valor será o clube. O clube, então, tenta negociar o pagamento à PixBet de forma parcelada, o que não é aceito pela empresa. Até o momento, o Corinthians não se manifestou sobre a decisão da Justiça. A reportagem será atualizada assim que o clube se pronunciar. Meu amigo, a coisa no Corinthians, né? Quando a gente pensa, perdeu aí 3 jogos no Campeonato Paulista. O Corinthians perdeu, né? Perdeu 3 jogos no Campeonato Paulista. O time do Corinthians. Perdeu o tabu que mantinha sobre o São Paulo. A coisa, o começo de ano do Corinthians não tá bom não, né, rapaz? Anuncia jogador e o jogador treina no clube, como foi o caso de Mateuzinho, depois volta pro Flamengo, anuncia um jogador e tá aí, comprou o Garro, né, do Tadieres, e tá aí numa confusão danada para inscrever o jogador, para a papelada chegar. Meu amigo, a coisa, esse início de ano pro Corinthians não tá fácil não, né? Desmontou o time do ano passado, tá tentando montar um time aí para essa temporada, e o presidente com muitas falácias, né? Falando que o time tá bom, o time tem um bom ataque, tem um bom meio de campo, tem uma boa zaga, coisa que na realidade
não se confirma, né? O time do Corinthians precisa de muito ainda para dizer, agora eu tenho um time para disputar a temporada de 2024. Vamos falar dos estaduais, começando pelo Campeonato Baiano, quinta rodada, já foi iniciada ontem, Bahia 2-0 para cima do Barcelona de Ilhéus. O Jequié venceu Vitória por 1-0. Hoje, mais conhecido como quinta-feira, teremos ainda no complemento desta quinta rodada, Jacuipense contra o Bahia de Feira. Teremos também o Juazeirense, que recebe o Itabuna. E para fechar a rodada, teremos no sábado, né? Sábado teremos aí o confronto entre Atlético de Alagoinhas contra a equipe do Jacobina, para fechar aí essa quinta rodada do Baianão. O Bahia lidera com 10 pontos, o Vitória é o segundo com 9 pontos, em terceiro o Jequié também com 9 pontos. O Barcelona de Ilhéus é o quarto colocado com 7 pontos. Na lanterna, na zona de rebaixamento, o Jacobina tem 4 pontos, o Jacuipense tem 3 pontos. São a situação de momento, né? Claro que ainda não finalizou a rodada, mas é a situação de momento aí do Baianão 2024, que já terá a sua sexta rodada começando no domingo. Domingo é dia de Bahia de Feira e Jequié às 16 horas no horário de Brasília. Domingo também, às 18h30, o Barcelona de Ilhéus recebe a equipe da Jacuipense. O Atlético de Alagoinhas joga na quarta-feira, porque vai jogar no sábado, né? Joga na quarta-feira às 17 horas contra a Juazeirense. Quarta-feira também é dia de Jacobina e a equipe do Vitória. O Bahia joga contra o Itabuna também na quarta-feira em casa, né? Às 21h30 no horário de Brasília. Quarta-feira da semana que vem, evidentemente, né? Vai começar aí esse final de semana a Copa do Nordeste, né? Por isso que os jogos de Bahia e de Vitória, né, estão sendo adiados aí para o próximo meio de semana. Vamos sair então do Campeonato Baiano, destacar para você que está ligado com a gente o Campeonato Gaúcho, tchê. Vamos lá então. Jogos da quarta rodada, já tivemos o Guarani de Bagé, como já dissemos aqui no início desse nosso vídeo, 2-1 para cima do Internacional. São Luís venceu a Avenida por 1-0. O Ipiranga empatou com Novo Hamburgo por 1-1. Tivemos o Caxias perdendo em casa para o Brasil de Pelotas por 2-1. O Grêmio venceu o Juventude por 1-0. E hoje, fechando a rodada, tem a equipe do Santa Cruz jogando em casa às 8 horas da noite contra o São José. Situação de momento do Gauchão. Tem o Grêmio na liderança com 9 pontos. Em segundo, o Internacional com 7. Em terceiro, o Juventude 6. Em quarto, o São Luís com 6 pontos. Em quinto, o Caxias com 5 pontos. Em sexto, Novo Hamburgo com 5. Assim também como o sétimo, Brasil de Pelotas. E o oitavo colocado, Ipiranga, ambos aí com 5 pontos. Avenida é o 9 com 4. São José tem 4 pontos, também é o 10º colocado. Dentro da zona de rebaixamento, o Guarani de Bagé com 4 pontos. E o 12º colocado e lanterna da competição é o Santa Cruz com 1 ponto, mas pode sair dessa situação caso vença hoje o São José, né? Se vencer o São José, ele sai da lanterna da competição e joga novamente o Guarani de Bagé. É o Campeonato Gaúcho, né, rapaz, que vai ter a sua quinta rodada no sábado. O Internacional joga contra o Caxias às 16h30. O Avenida vai ter o Grêmio como adversário também no sábado às 19 horas. Novo Hamburgo terá aí como adversário, jogando em casa, o São Luís, às 8 horas da noite. Nos jogos do domingo, o São José vai enfrentar o Guarani de Bagé. O Juventude terá o Ipiranga às 8 horas da noite como adversário. E o Brasil de Pelotas terá no domingo às 8 horas da noite também o Santa Cruz. É a situação, né, rapaz? Situação de momento aí do Campeonato Gaúcho, menino. Vamos falar então de mais campeonatos estaduais. Vamos falar do Campeonato Paranaense. Tivemos o Andraus jogando em casa, né, vencendo o São Joense por 1-0. Tivemos também a equipe do Cascavel 2-0 para cima do PST. O Londrina perdeu em casa para a equipe do Galo Maringá por 2-1. O Atlético Paranaense foi até a casa do Cianorte e venceu por 1-0. Nesta quinta-feira teremos o Azures recebendo às 8h30 da noite o Coritiba e o Operário também às 8h30, né?
recebendo aí a equipe do Maringá. Situação de momento aí do Campeonato Paranaense, tem o Atlético Paranaense com 11 pontos na liderança da competição. O Coritiba joga nesta noite e pode assumir a liderança em caso de vitória. Pode chegar a 13 pontos e ultrapassar o Atlético Paranaense. O Coritiba é o segundo colocado com 10. Em terceiro, o Cianorte tem 9 pontos. Aliás, o Cianorte que é o adversário não. O Cianorte já jogou, né? O Cianorte é o terceiro com 9 pontos, o Maringá é o quarto com 8 pontos, em quinto o Cascavel com 8 pontos também. Em sexto o Azures com 7 pontos, ainda joga. O Andraus tem 6 pontos, é o sétimo colocado, e o oitavo colocado é o Operário, que ainda joga na rodada. O Galo Maringá é o nono colocado com 4 pontos, o PSTC em décimo tem 4 pontos também. 11º na zona de rebaixamento, Londrina com 3 pontos. São Joséense com 2 pontos. Segura a lanterna aí do campeonato, né? Paranaense. O time do FC Cascavel vai jogar contra o Londrina no sábado. O Atlético Paranaense terá como adversário também no sábado às 18h30 o PST. O Coritiba terá como adversário o Andraus. Claro que a gente, na sexta-feira, mais conhecida como amanhã, traz, né, todos os confrontos para você da próxima rodada aí do Estadual do Paraná. Campeonato Paulista, tivemos a abertura da rodada na terça-feira. O Corinthians perdeu para o São Paulo no Clássico por 2-1. A Portuguesa perdeu em casa ontem para a Ponte Preta por 2-0. O Bragantino recebeu os reservas do Palmeiras. Palmeiras pensando aí na Supercopa do Brasil no final de semana. Jogou como um time reserva, né? Mesmo assim venceu o Bragantino jogando lá no Nabi Abichedi em Bragança Paulista. O Palmeiras venceu por 1-0. O Guarani perdeu em casa de virada por 3-2. E que virada do Mirassol, né? 3-2 de virada, o Mirassol ganhou aí, virou para cima do Guarani. O Água Santa perdeu para o Santos por 1-0. Hoje ainda teremos no complemento dessa quarta rodada os seguintes jogos. Às 19 horas, o Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Santo André. A Inter de Limeira vai receber o São Bernardo também no mesmo horário. No mesmo horário também, às 19 horas, o Novo Horizontino recebe a equipe do Ituano, fechando aí essa quarta rodada do Paulistão, que no final de semana, né, já tem aí a quinta rodada. A gente passa essa quinta rodada para você amanhã. Santos lidera com 9 pontos no grupo A, Portuguesa é a segunda colocada com 3. Em terceiro, Ituano também 3 pontos. O Santo André é o quarto colocado com 2 pontos. Grupo B, Palmeiras lidera com 10 pontos. Ponte Preta é a segunda com 5 pontos. O Guarani é o terceiro colocado com 4 pontos. E o Água Santa está na quarta colocação também com 4 pontos. O grupo C tem o Mirassol liderando com 6 pontos. O Bragantino é o segundo com 4. O Corinthians é o terceiro com 3. E a Inter de Limeira tem 1 ponto até aqui. Grupo D, o São Paulo lidera com 10 pontos, seguido do São Bernardo com 7. O Botafogo de Ribeirão Preto tem 4 pontos, ainda joga nessa rodada, né? Fora de casa. Aliás, joga nessa rodada. O Botafogo de Ribeirão Preto ainda joga nessa rodada. Deixa eu confirmar aqui, né, rapaz? Joga nessa rodada sim, joga hoje, né? Em casa contra o Santo André. Caso de vitória, ele vai a 7 pontos. E dependendo dali de critérios de desempate, ele pode assumir a segunda colocação. Novo Horizontino é o quarto colocado com 3 pontos. São Paulo lidera então esse grupo D. É a situação de momento, né, rapaz, do campeonato estadual aí de São Paulo, né, rapaz? De São Paulo. Falar do Cariocão, tivemos um empate do Botafogo em 1-1 com a Portuguesa na última terça-feira. Ontem, mais conhecida como quarta-feira, o Nova Iguaçu surpreendeu o Vasco e venceu por 2-0. O Flamengo, na volta aí dos seus titulares, venceu o Sampaio Corrêa lá no Mangueirão, no Pará, por 2-0. Casa lotada, não cabia mais ninguém. Hoje, mais conhecido como quinta-feira, teremos o Madureira às 15h30, às 3h30 da tarde contra o Boa Vista. O Volta Redonda mede forças às 19 horas contra o Audax. E o Fluminense, joga às 21h30 contra a equipe do Bangu no Luso Brasileiro. O Fluminense deve colocar aí time, se não todo titular, mas pelo menos com alguns titulares. Prováveis escalações aí das duas equipes, começando pelo Fluminense, que é o mandante do técnico Fernando Diniz. A partida com o Bangu será a primeira do time de Fernando Diniz com os titulares em campo.
O próprio treinador deve estar à beira do gramado do Luso Brasileiro na noite desta quinta-feira. Para a partida, o técnico colocará em campo pela primeira vez aqueles que estiveram no Mundial de Clubes pelo Fluminense. Entre os reforços, quem pode estrear é o uruguaio Terans. Provável escalação então do Flusão tem Fábio no gol, Samuel Xavier, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo, André, Martinelli, Ganso e Keno, então Renato Augusto, Arias e Germancano na frente. Esse é o provável Fluminense. O Bangu do técnico França Júnior vai com a seguinte equipe, vai da seguinte maneira aí para esse confronto, né? Contra o Fluminense. Gabriel Leite no gol, Saulo Lucas Marreta ou então André Santos, Vitor Oliveira e o Eric Daltro, Valnei, Adson, Bruno Tatavito ou então Rochinha e Cleiton. Na frente, Canela e o Anderson Lessa. Esse é o provável time do Bangu para o confronto de logo mais contra a equipe do Fluminense. Fluminense que lidera com 10 pontos, seguido aí de Botafogo com 10 e Nova Iguaçu também com 10 pontos, mas o Fluminense leva vantagem ali no saldo de gols dessas duas equipes, Botafogo e Nova Iguaçu, respectivamente. Pode aumentar aí para a 3 pontos aí, essa vantagem se vencer o confronto de hoje. O Boa Vista é o quarto colocado com 9 pontos. O Flamengo com a vitória chegou a 8 pontos e assumiu a quinta colocação. Em sexto, o Vasco também com 8 caiu aí para a sexta colocação. Em sétima, a Portuguesa também com 8 pontos. Em oitavo, Madureira com 6 pontos. Volta Redonda joga hoje, tem 4 pontos. O Bangu, que joga hoje também contra o Fluminense, tem 1 ponto. Aliás, Volta Redonda tem 1 ponto. O Bangu tem 1 ponto também. Em 11º, o Sampaio Corrêa também com 1 ponto. Sampaio Corrêa já jogou. O Audax joga hoje, né? Se vencer o Volta Redonda, ele chega a 3 pontos e sai da lanterna da competição, inclusive ultrapassando o próprio Volta Redonda, que tem apenas 1 ponto até aqui na competição. Amanhã a gente traz para você que está ligado sempre com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista, a gente traz para vocês os jogos do final de semana do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. A todos, obrigado pelo carinho, obrigado aí por assistir mais uma vez, mais uma edição aqui dos nossos vídeos, né, desta semana. Se Deus quiser, a gente volta a falar de futebol, a falar de esporte amanhã. Nosso primeiro vídeo aqui, o meio-dia, o vídeo sobe para você e você já está assistindo esse nosso vídeo aí. Te agradeço demais pelo carinho, pela sua companhia. Beijão no seu coração, abraço para vocês também. Até daqui a pouquinho, se Deus quiser, às 18 horas com o nosso vídeo de fechamento aqui desta quinta-feira. Pois é, às 18 horas tem o nosso vídeo de fechamento para a gente falar aí das notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Combinado? Certinho? Aguardo vocês então às 18 horas com essas informações para vocês, tá bom? Abraço, beijo no coração e até daqui a pouquinho, se Deus quiser.